E aí galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão correspondente aí à nossa terceira verificação, tá certo? E para finalizar, vamos continuar aí falando sobre o território africano, tá certo? Vamos então conhecer os conteúdos específicos que irão cair nessa verificação de aprendizagem. Tá? Como não poderia faltar, falaremos um pouquinho sobre a regionalização do território africano. A África é dividida de várias formas, né? Assim como aprendemos que existem as diferentes regionalizações, ok? Então, o que vocês irão focar é no seguinte, tá? A África setentrional tem como divisora e cultural o islamismo, beleza? É a chamada África branca, tá? Tanto é que está aí em cinza claro. Já a África, que está toda amarelinha, que corresponde a grande parcela do território africano, tá certo? Essa daí é chamada de África subsaariana, também conhecida como África negra, beleza? Se estivéssemos falando aí de uma regionalização natural, de características naturais, o divisor natural seria aí o deserto do Saara, tá? Na porção setentrional ou na porção norte, teríamos aí a África branca, isso numa classificação natural, certo? Numa classificação cultural, temos também a África branca ou África islâmica na porção setentrional, na porção norte, e na porção aí central e porção sul nós temos a África negra. Então fica aí ligadinho nessa dica, tá certo? Uma outra característica que vai aí abarcar o continente africano é referente às linhas imaginárias, e essa não é a primeira vez que esse conteúdo cai, né? Até porque existem questões que têm verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha, e os senhores precisam saber com exatidão, tá certo, senhores, as características correspondentes aí a esse continente, tá? Então esse continente, o continente africano, aqui onde está passando a setinha, ele vai estar presente, certo? Nos 4 hemisférios, olha só. Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, que vai dividir o globo terrestre em 2 hemisférios, o hemisfério leste, oriental ou nascente, o hemisfério oeste, ocidental ou poente, o hemisfério setentrional, cuja linha imaginária divisora é a linha do Equador, tá? Norte ou boreal, e o hemisfério meridional, austral, o hemisfério sul. Então, nessa lógica, o território africano está aí localizado nos 4 hemisférios do planeta, tá certo? Apesar de estar localizado nos 4 hemisférios do planeta, esse território, esse continente não é o maior continente em extensão territorial, certo? O maior continente em extensão territorial do planeta é a Ásia. O segundo maior continente em extensão territorial do planeta é o nosso continente, o continente americano, tá certo? O território africano ocupa aí a 3ª posição em relação à extensão territorial, em relação ao tamanho, tá certo? Então fica ligadinho aí nessa dica, tá? Aqui nós temos um mapinha político do território africano, né, contendo aí suas quase 55 nações, beleza? Lembram lá da África branca? Corresponde aí, ó, ao Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, enfim, correspondente aí a África branca, e os demais países da África negra, com exceção da África do Sul, que vai ter uma colonização predominantemente branca, tá certo? Que vai permanecer no território durante muito tempo, certo? Uma colonização aí inglesa, beleza?
Então, vamos voltar ao foco desse slide. Então, o que seria o foco desse slide, professora? Eu trouxe aqui a disposição dos países. Vai ter uma questão que vai solicitar a vocês aí quais são os países correspondentes ao território africano. É claro que eu não vou fazer vocês aí decorarem todos os 55, né? Mas fiquem ligadinhos porque terão aí países chaves que não correspondem a esse continente, certo? Então, por essa razão, eu trouxe um mapinha político aí do território africano, tá? Mas trouxe também para trabalharmos outras questões relacionadas ao próprio continente. A África, ela vai possuir aí, vejam, são 55 nações, né? São inúmeros países, tá? Correndo o risco de se tornarem ainda mais países, isso porque o território africano, em grande maioria, vive em conflitos territoriais, cada grupo quer o seu estado, quer o seu país, tá certo? Então a África, ela está aí tendenciada a ter mais países ao longo aí dos anos. Veremos com certeza mudanças no mapa político africano em breve, tá? Então logo a África vai possuir o que? Diversas etnias, beleza? E por que vai possuir diversas etnias? Bom, nenhum país é formado de uma única etnia, né? De um único grupo racial. Existem vários tipos de raças correspondente aí à classificação de um país, de um continente, já que é tão grandioso, certo? Então vai possuir diversas etnias, com línguas, costumes, né, cultura, características diferentes entre si, tá certo? E isso faz aí da África um continente com muitas etnias, beleza? Isso graças à sua variedade linguística e cultural, tá? Sem contar que esse fantástico continente, né, abriga questões sociais muito alarmantes, como é o caso da fome. A fome crônica é um dos fatores aí que estão presentes em grande parte, principalmente na África subsaariana, do território africano, tá certo? Logo, vai possuir aí uma elevada dependência de ajuda humana externa, né? Tanto é que a gente vê muito em jornais, televisão, e sempre se fala em países ajudando o território da África, em grupos de organizações, né, de ONGs, com a tentativa de ajudar socialmente, economicamente, alguns países aí da África, tá? Então a fome crônica acaba desencadeando a mortalidade, certo? A mortalidade infantil, mortalidade em suas mais variadas formas, tá? E nesses países ainda possuem doenças que já foram erradicadas em outros países, em outros continentes. Então, assim, a questão da própria higiene, a questão da pobreza, a questão da fome é muito presente em vários países do território aí africano, tá certo? Em média, dos 55, 35 países sofrem com essa questão, sofrem com esse fator. Mas nem tudo é pobreza, tá certo? Nem tudo é fome, nem tudo é miséria. Temos alguns países a destacar. Um deles é a Líbia, que vai ser o maior produtor de petróleo do território africano. A África vive de minérios, né? Não só o diamante, não só aí, a extração de outros recursos minerais, como também o petróleo, que é um recurso mineral, né? E a Líbia vai ser aí um líder nesse sentido, porém não vai ser o país mais rico não, certo? Considerado o país aí mais rico do território africano seria aí a África do Sul, beleza? Então ficar ligadinho nessas duas dicas relacionadas tanto à Líbia como à África do Sul, certo? Vai ter uma questão específica sobre a região do Sahel. Professora, o que seria a região do Sahel? É uma região que está localizada aí, ó, veja, no deserto do Saara, certo? Vai ter uma extensão, ou seja,
quilometragem, né, em média aí de 5.400 quilômetros, passando pela Mauritânia, Senegal, Mali, certo? Níger, Chad, Sudão, Eritreia, são países aí que vai possuir uma pobreza muito extrema, muito acentuada, tá? Então essa região, ela vai viver aí sérios problemas, vai enfrentar sérios problemas territorialistas, principalmente com um grupo chamado Boko Haram, tá certo? Mas além disso, além dos conflitos territoriais, da guerra civil, né, a região do Sahel é classificada por uma região extremamente pobre do território africano. Lembram lá que eu disse a vocês que são 55 nações, 35 apresentam aí um grau de pobreza elevado. A região do Sahel consegue aí piorar essa classificação, né? Então, fiquem ligadinhos aí, vai ter uma questão relacionada à região do Sahel, lembrando que apresenta fome extrema, tá certo? Baixíssimos IDHs, sem contar os problemas territorialistas, né? As guerras civis que ocorrem aí nessa região, as disputas territoriais, a disputa aí por poder, tá certo? Não poderia faltar, né, a primavera árabe. Vai ter aí 2 ou 3 questõezinhas relacionadas à primavera árabe, tá certo? Que vai ocorrer lá nos países chamados países da África branca, tá? Mas o que foi aí a primavera árabe, né? É um conjunto de manifestações, certo? Vão eclodir várias manifestações, mais ou menos entre o período de 2010 e 2011, com o objetivo de questionar os regimes autoritários, centralizadores, que ocorriam aí em diversos países do Oriente Médio, tá certo? Não só do Oriente Médio, como do norte da África, beleza? Professora, centralizadores, exatamente, centralizadores, ditadores, tinham aí regimes que chegou a passar 30 anos no poder, né? E isso é muito prejudicial ao desenvolvimento econômico, social, de liberdade das pessoas, até porque quem tem poder não quer aí entregá-lo de mão beijada, tá? Então, a primavera árabe, ela vai ocorrer aí nas regiões correspondentes, né, à Tunísia, na região correspondente à Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Síria, Jordânia, Omã, entre outros, mas o principal foco, o estopim, vai ser a Tunísia, certo? Então tudo vai começar na Tunísia em 2010, tá certo? Com a derrubada de Ben Ali. Então, a partir daí, uma série de protestos vai se alastrar por outros países, certo? Então, tudo começa na Tunísia e acaba se espalhando pela Líbia, Egito, Argélia. Esses daí, Argélia, Marrocos, né? A região aí do Oriente Médio, Irã, Síria, Iraque, ocorrem esses conflitos até os dias de hoje, tá? Então, esse assunto, Primavera Árabe, é um assunto da atualidade, certo? Específico da atualidade, né? E, professora, Primavera Árabe, por quê? Por que primavera? Porque a ideia primavera, ela está relacionada à questão de renascimento, né? O renovar, tá? Vai ocorrer na Tunísia e também vai ser chamada de Operação Jasmim, tá certo? Revolução Jasmim, que não deixa de ser, né, uma flor da primavera, certo? Da mudança, da renovação, tentando representar aí essa questão. Tudo vai começar, né, na Tunísia, graças aí à morte de Mohamed Bouazizi, certo? Em 2010. O que vai acontecer? Esse tunisiano, ele em protesto, vai atear fogo ao seu próprio corpo. Quando ele faz isso, tá? Outros tunisianos estão aí filmando, né? Gravando
A era digital já está presente nos países da África, certo? Então, quando ele acaba aí filmando e divulgando nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, isso acaba ganhando uma proporção mundial, tá certo? E faz com que ecloda na própria Tunísia e em outros países uma série de revoltas. A pressão vai ser tão grande, que vai fazer com que, tá certo, o ditador Ben Ali, ele acabe aí renunciando ao cargo. Então, a população começa a perceber que o protesto deu certo. Se deu certo na Tunísia, pode dar certo na Líbia, no Marrocos e assim sucessivamente. Então, a Primavera Árabe, ela começa a ganhar corpo a partir desse protesto, tá certo? E por que ele ateia fogo ao seu próprio corpo? Porque a polícia vai repreendê-lo, ele vai ser aí um comerciante liberal, né? Vai vender aí nas ruas e tal, só que de forma ilegal, porque os impostos já eram altíssimos, desemprego muito alto, uma fome muito intensa, né? E tudo isso é características de regimes aí ditatoriais centralizados, tá certo? Então, em revolta com a situação que ele vivia, com a vida que se levava, com todas as questões relacionadas à sociedade, ele vai atear fogo num ato desesperado, tá certo? Ao próprio corpo e acaba morrendo. Tá? A partir da morte dele, série de revoltas começam a eclodir por todo o mundo árabe e se espalhar como se fosse um vírus, tá certo? Que é uma forma positiva, muito interessante dos países acabarem aí conquistando a democracia, conquistando aí a liberdade de expressão, certo? Então, a Primavera Árabe, ela também vai ser conhecida como Revolução de Jasmim, tá certo? Vai iniciar na região da Tunísia em 2010 com esse evento aí do Mohamed Bouazizi, tá certo? Vai ser uma onda de protestos da população, né? É claro que a maioria é jovem, contra os regimes ditatoriais. O jovem, ele tem a gana pela mudança, né? Tem esse aí entusiasmo, essa euforia, e essa euforia vai acabar tomando as ruas de vários países, tá certo? A internet vai ser aí um veículo fundamental através das redes sociais, que vai fazer com que as informações sejam divulgadas, né, os protestos sejam divulgados e a resposta do dar certo ou não para os outros países tomarem fôlego e de fato aderirem aí às séries de revoltas que ocorrem até os dias atuais, beleza? Então essa aí é a nossa revisão. Estudem, tá certo? O foco são os conteúdos específicos passados nessa revisão. Desejo a vocês aí uma excelente avaliação, tá certo? Bons estudos. Até a próxima e fiquem com Deus. Beijão. Tchauzinho.